Oi pessoal, olha aqui outra vez, olha a saudade das aulas, vamos lá. Bem, estamos aqui para uma aula de exercícios, aqueles exercícios que vocês vêm me pedindo frequentemente para resolver. Então a gente vai fazer hoje, que são os exercícios mais difíceis, certo? Mas acontece que a gente tem que ir atrás desses exercícios, porque eles vão até nos ajudar no raciocínio das questões mais simples. Certo? Estão em casa, mas cada dia, você tem que ter mais raça, tem que ter vontade. Escolhe um dia na semana para descansar, provavelmente o domingo, você escolhe para não pegar em livro, não fazer nada. Mas nos outros dias você tem que ficar antenado com os assuntos. Isso é muito importante, ok? Vamos lá, vamos buscar um ano difícil, muito difícil. Mas acontece que a gente está indo atrás, o caminho é esse, tá certo? A meta é essa, a meta é desenvolver bem em todos os grupos do Enem e Ciências da Natureza, a gente puxar a nota o máximo possível, 43 acertos, 44, 45 acertos, a finalidade é essa. E a compreensão da questão faz com que você use esse raciocínio em outras questões. Não esqueçam que a base para uma boa nota são as questões simples, são as questões fáceis, ok? Mas a partir do instante que você acerta as fáceis e medianas, então você tem que ir para as difíceis. Treinem uma coisa. Primeiro, olhar as opções. Já disse a vocês que ajuda muito. Segundo, você tem que raciocinar em relação ao que realmente ele pede. Então a gente vai começar com a página 53, questão 10, então, que a gente não fez na última aula. Então tem aqui, página 53, questão 10. Ok? Essa questão é um exemplo típico do seguinte: nessas questões, o que é que vai acontecer? Vai ser pedido alguma coisa de forma indireta. Outra coisa importante, essa questão fala em rótulo, um rótulo de um medicamento. Então, rótulos, bulas, receitas, isso tudo é usado em prova. E existe um segredo. Qual o segredo para poder fazer uma questão como essa? Exatamente você capturar a informação que vai lhe levar à resposta. Vê o seguinte, você tem aí, por exemplo, 20 informações. Você num rótulo de água, ou seja lá do que for, você tem um número de informações muito grande. Mas o restante não interessa, só interessa o que se pede. Então você tem que selecionar. Em relação a isso, você tem que ser prático. Então vamos lá. Você deve estar com o caderno, acompanhando a aula com o caderno. Eu pedi para vocês resolverem essas questões, então já é um ponto importante, ok? Então vamos ver, eu vou ler aqui para vocês. Observe o remédio a seguir e sua composição para responder a questão seguinte. Então tem um remédio chamado Calcitran B12, que muita gente já tomou. Via oral, uso pediátrico e adulto. Composição para cada 1 ml da suspensão oral. Contém fosfato de cálcio, glicerofosfato de cálcio, cianocobalamina, que é a vitamina B12, calciferol, que é a vitamina D, fluoreto de sódio. Então ele dá 5 informações. Existem outras, tá certo? Pode ter emulsão, pode ter em relação à água, quantidade de água, pode citar algumas coisas. Isso aí é uma mistura. Então, dentro da mistura, você pode exigir, pode pedir qualquer coisa. Então, veja como se faz essa questão. Aí ela diz, qual é a quantidade de matéria em mol? Quantidade de matéria pode ser em massa, pode ser em mol. E às vezes essa quantidade é associada ao volume. Então, quando ele pede a quantidade de matéria, então você pode achar 10 gramas, 20 gramas, mas você pode pegar essa massa e transformar em mol. Ele quer em mol. Então a quantidade de matéria em mol aproximadamente do NaF, fluoreto de sódio, que será ingerida se um adulto consumir o conteúdo do remédio correspondente a 3 frascos.
Ok? Então vamos fazer com paciência e calma. A primeira coisa que ele diz, olhe no rótulo, que ele diz que o conteúdo é 150 ml. Ok? 150 ml. Então ele quer para 3 frascos, que é igual a 3 vezes 150, ou seja, 450 ml. Esse é o volume que eu quero. Outra coisa importante que ele fala é exatamente NaF. Então ele está pedindo a informação do NaF. Mas Alexandre, não está cheio de coisa no rótulo? Não importa. Ele quer exatamente algo específico. A pergunta dele é específica, então ele quer em relação ao NaF. Vamos relembrar. NaF, pelo que a gente vem estudando, é um composto covalente ou iônico? Opa, ouvi a resposta, é iônico, porque a união de um metal com um ametal. A força iônica é forte ou fraca? Forte, então gera um elevado ponto de fusão, um elevado ponto de ebulição. Ele é solúvel em água? É, por causa do sódio. Os metais alcalinos de sais ou de bases sempre são solúveis, por causa disso. Então é importante que você, ao estudar, você veja o conjunto. Muito bem, ok? Qual a informação dada sobre o NaF? Lá em cima, ó. Lá em cima ele dá a informação. Lê a informação do rótulo, qual é? 0,05 gramas para 1 ml. Qual deve ser a massa no conteúdo que eu tenho que ingerir? Que é quanto? 450 ml. Vamos repetir. Ele está pedindo a quantidade em número de moles, tá certo? A quantidade de matéria que é dada em número de moles para o NaF. Eu vou pegar a relação que ele deu, que foi 0,05 para 1 ml, isso é dado no rótulo, e achar a massa que está em 450 ml. Esse volume corresponde a quê? Aos 3 frascos. Ok? Então, fazendo a conta, eu acho que essa massa é 0,05 vezes 450 dividido por 1, que é igual, vamos fazer as contas aqui rapidamente, 22,5 miligramas. Achei a massa do NaF. Mas acontece que ele quer em mol. Então vamos fazer. A massa é 22,5 miligramas, que é 22,5 vezes 10 a menos 3 gramas. Eu tenho que transformar para grama. Ok? Essa é a massa. O que mais que eu tenho que falar? Eu estou falando em mol, eu quero saber o número de moles. Então, automaticamente, eu tenho que achar em massa o número de moles do NaF. Então, eu tenho massa molar ou mol do NaF. Vai ser sódio 23, é dado na questão, tá certo? Não é dado nessa questão. Algumas questões que eu coloco no caderno, eu não coloco as massas, ou às vezes os números atômicos. Mas você tem que observar que todos os cadernos de química, eles têm uma tabela periódica no fim. Então você pode ir até essa tabela e achar que o sódio é 23 e o flúor é 19. Automaticamente 42 gramas. Então tenho, a massa é essa e ali a massa molar, 42. Mas acontece que ele quer saber o número de moles. Então eu faço 1 mol do NaF corresponde a 42 gramas. Quantos moles? Corresponde a 22,5 vezes 10 a menos 3 gramas. Ok, uma conta simples, sem nenhuma dificuldade. Esse número de moles vai ser 22,5 vezes 10 a menos 3 dividido por 42. Fazendo as contas, nós vamos encontrar aqui 0,5357
vezes 10 elevado a menos 3 mol. Ok? Automaticamente, deslocando a vírgula, nós vamos obter, adaptando a resposta, 53,57 vezes 10, ó, caminhei 2 casas, a menos 5 mol. Ok? Que está na letra C. Ora, ele fez ali um arredondamento terrível, né? Passou de 53 para 55, mas às vezes acontece isso em prova, isso é uma, não é nem um arredondamento, né? Uma apelaçãozinha, e isso aqui está na letra C. Então, essa é a questão que estava faltando em relação à aula anterior. Ok? Na aula anterior, a gente viu exatamente até a questão 9, ficou faltando a questão 10. E a gente teve a introdução de ligações químicas. Ok? Então, vou me afastar um pouco para que você veja só o quadro. Fique registrado aí, de um pouquinho também. Não esqueçam que você vai ver isso no computador ou no celular. E aí, facilmente, você vai transformar em imagem. Sem dificuldades. Ok? Bem, visto isso, já posso apagar. Então, vamos lá, vou apagar, viu? Essas aulas de exercícios, elas são importantíssimas. Exatamente quando o aluno vai perceber o que é que falta para ele desenvolver mais ou menos. Tá certo? Claro que a gente vai rever quando a gente voltar, e eu acho que a gente volta, eu estou achando, viu? Eu acho que a gente volta no início de junho, tá certo? Eu acho, não tenho certeza. Se for, vai ser até melhor para o nosso estudo. Acho também que vão adiar um mês, então o Enem seria em dezembro, mais ou menos nas 2 primeiras semanas de dezembro. Então nós teremos tempo para ver aulas extras e, através disso, a gente chegar até uma definição. E dá tempo de fazer uma boa revisão. Sabe que o segredo do Enem é isso também, né? Como revisar os assuntos que você já estudou. Bem, dá um pouquinho de trabalho, mas é o nosso dia a dia, né? Em escola a gente faz isso o tempo todo. Bem, vamos ver a página 54, testes propostos, Enem Plus. Questão número 1. Enem Plus, alguns alunos já se assustam, né? Essa Alexandre, Enem Plus é muito mais, é muito difícil. Não! Quando a gente diz Enem Plus, não quer dizer que seja difícil, quer dizer que seja diferente. Se você olhar aí, você vai ver que tem questões bem diferentes. O que é que eu quero? Eu quero que esse ano você passe a ter um raciocínio diferente. Por quê? Os raciocínios anteriores, eles ajudaram, mas não definiram. Então é isso que eu quero. Talvez seja uma pretensão da minha parte, mas acontece que a gente está falando de 90% dos nossos alunos querendo medicina. Então, em medicina, a gente tem que ser isso, tem que ser pretensioso algumas vezes, especulativo em outras e muito, muito, muito dedicado. Dedicado sempre, porque na verdade é aquele sonho que você vai chegar, tá certo? Vamos lá. Questão número 1. O sal rosa do Himalaia, que muita gente usou, hoje em dia até não está usando muito não, mas muita gente usou e tem uma característica, a cor dele, tá certo? O que vai alterar é o teor, tá certo? De sódio, que diminui, mas acontece que em relação ao gosto, em relação a coisa assim, não muda muito não. Muda em relação à cor, em relação à quantidade de sódio, que diminui, então para pessoas hipertensas é uma boa, e também o preço, né? O preço é altamente diferenciado, 4, 5 vezes o preço normal.
Então tem o sal rosa do Himalaia, é um sal rochoso, muito apreciado em gastronomia, sendo obtido diretamente de uma reserva natural aos pés da cordilheira. Apresenta baixo teor de sódio e é muito rico em sais minerais, alguns dos quais lhe conferem a cor característica, que é cor rosa. Considere uma amostra de 100 gramas do sal rosa que contenha em uma composição, além do sódio e outros minerais, os seguintes elementos, em quantidades específicas: magnésio, potássio e cálcio. Ok? Aí diz, os elementos colocados em ordem crescente de número de moles presentes na amostra são, ora, o texto grande falou em Himalaia, em sal, em cordilheira, mas o que é que ele quer? Mais uma vez, quantidade de matéria. Quantidade de matéria baseada em quê? Em número de moles. Então é uma questão aparentemente difícil e realmente muito fácil. Ou seja, como ele deu as massas atômicas e as massas dadas, basta achar o número de moles de cada um. Então vamos começar pela ordem. Magnésio. Número de moles você já aprendeu. Massa dada pela massa molar, ou uma regra de 3. Isso aqui é fruto de uma regra de 3. Massa dada pela massa molar. Então vamos procurar. Qual foi a massa dada do magnésio? 36 miligramas. Opa! Mol sempre é trabalhado, sempre é tratado em gramas. Tá certo? Grama. E na verdade aí tem o que? Miligrama. Então a gente vai ter que fazer essa transformação. Então a massa dada foi 36 miligramas, que é 36 vezes 10 a menos 3 gramas. Dividido pela massa molar do magnésio, que foi dado, que é 24. Então o número de moles do magnésio vai ser, vamos lá, depois a gente coloca as respostas. Potássio. Vamos ver como é que se define o potássio, ok? Número de moles. A massa 39 vezes 10 a menos 3 gramas. Aqui é grama também, para você cortar, tá certo? Dividido por potássio, 39 gramas. A massa molar, então o número de moles do potássio vai ser 1 vezes 10 a menos 3 mol. Número de moles do magnésio, 1,5 vezes 10 a menos 3 mol. E cálcio. Número de moles, massa pelo mol, ok? Que vai ser igual a 48 vezes 10 a menos 3 gramas, dividido pelo cálcio, que é 40 gramas. Ele deu lá em cima, e número de moles do cálcio, na minha conta dá 1,2 vezes 10 a menos 3 mol. Então tem aí, ó, número de moles do magnésio, com essas informações dadas, 1,5 vezes 10 a menos 3. Número de moles do potássio, 1 vezes 10 a menos 3. E número de moles do cálcio, 1,2 vezes 10 a menos 3. Mas a pergunta dele é clara. Os elementos colocados em ordem crescente de número de moles. Então, ordem crescente do número de moles. Ora, vejam lá. Quem tem o menor número de moles? Qual o menor desses números? Já que todos elevado a 10 a menos 3 é 1. Então, número de moles do potássio é menor depois do 1. Quem vem? 1,2. Número de moles do cálcio e número de moles do magnésio. Então, uma questão como essa, ela tenta lhe atrapalhar, mas ela não vai conseguir, de forma nenhuma. É uma questão considerada simples, é uma questão considerada fácil para você que estudou, para você que já associou. Antes de assistir essas aulas, tá certo? Vocês sabem que os recursos são bem básicos, mas na verdade o que importa é o raciocínio. Você adquirir um pensamento
raciocínio. Antes disso, sempre é bom. Você já sabe, as nossas aulas na terça-feira, tá certo? São disponibilizadas no fim da tarde. Então, automaticamente, o que é que vai acontecer? Você se prepara para isso. Você lê o caderno antes, tá certo? Você vê o que é que você tem que relembrar, tá certo? Em relação a mol, em quantidade, em massa, em volume. Isso tudo é importante, ok? E isso aqui nós encontramos na letra A. Então, essa questão, letra A. Questão número 1. Ok? Simples ou não? Dê uma olhada. Alguns tentaram fazer, às vezes não conseguem, fica pensando, puxa, como é simples? Porque na verdade o que é que tenta atrapalhar? É o texto. Os textos, às vezes, eles tiram você do raciocínio da resolução da questão. Então você tem que estar muito atento, porque tem palavras soltas que você não vai usar, certo? É a historinha que se usa o sal do Himalaia, que está na base da cordilheira. Isso aí não vai influenciar em nada para a questão. O que vai influenciar é exatamente esses números. E não esqueçam, quem dominar essas questões numéricas aumenta o número de acertos de uma prova da natureza de 5 a 10 questões. Isso aí que eu estou falando não é especulação, é exatamente analisando todas as pesquisas feitas pelo SISU e feitas por outros cursos de Minas Gerais, São Paulo, Recife, ou coisa assim, analisando os alunos. Então vale a pena você investir nessa parte numérica. Ok? Vamos apagar aqui. Copiaram, então vocês tiram uma foto aí no seu celular ou no seu computador quando você estiver estudando. Estudem muito. Que vale a pena. Bem, agora vamos para a questão de número 2. Essa questão 2 já tem uns segredinhos, ok? É mais ou menos como se fosse um cálculo de fórmulas. Então tem assim, joias de ouro são fabricadas a partir de ligas contendo comumente, além desse metal, prata e cobre. Isso porque o ouro é um metal muito macio. Ouro 18 quilates, por exemplo, contém 75% de ouro, sendo o restante usualmente prata e cobre. Basicamente é assim. Você faz uma regra de 3 simples. Qual ouro que é 100% ouro? 24 quilates. Não confundam quilate de ouro com quilate de diamante. Diamante pode chegar a 600 quilates, 1000 quilates, é outra relação. Mas em relação ao ouro, o máximo de ouro é 24 quilates que existe naquelas barras. Aquilo é praticamente ouro puro. 99,9999% de ouro. E a gente arredonda para 100%. Então você faz uma regra de 3. Você quer saber quanto é o ouro 18 quilates. Então você faz 24 quilates, tem 100% de ouro. 18 quilates tem X. Esse X no 18 dá quanto? 75. Então veja, você tem 100%, 75 é de ouro. Sobrou quanto? 25. Aí você divide igualmente, pelo menos deveria ser assim. Se quem faz joias muda alguma coisa, aí é um fato diferente. Mas a técnica diz que é assim. Pega o ouro, tira o percentual que falta e divide em partes iguais de cobre e prata. Aí isso vai dar uma liga bonita, o amarelo fica um amarelo bonito e automaticamente o valor também, certo? Mas é basicamente isso. Se você quiser ver 16 quilates, 14 quilates, 12 quilates, que não se usa mais, tá certo? Mas você faz esta relação, ok? Bem, ouro 18 quilates, 75 de ouro, sendo o restante usualmente prata e cobre. Considerando uma pulseira que pesa, esse termo pesa, vocês sabem que é um termo errado.
Eu já expliquei isso na sala de aula. Não é peso, é massa. É diferente. Mas aí a gente vai nos reportar para matéria de português, tá certo? Chega um ponto que a linguagem, ela ultrapassa a linguística, a gramática. Então, a partir do instante que se usa peso, usualmente, você já sabe que esse peso que ele está falando aí é massa. Mas a gente sabe que unidade de peso é diferente, instrumento para medir peso é diferente. Peso é uma força. Então, leia peso na questão, interprete como sendo massa. Palavra usual que vem sendo utilizada já há algum tempo. Então, considerando uma pulseira que pesa 26,376 gramas, contendo 19,7 de ouro, 4,316 de prata, 2,540 de cobre. A proporção de átomos em cada elemento nessa liga é... Essa questão muita gente me pediu. E pedi dizendo, não sei nem como começa. Como é que vai ser? Simples. Você acha o número de moles. Achando o número de moles, você está achando a proporção de átomos. Porque é número de moles de átomos. Não multiplica por 2, não? Não. Porque os metais, eles partem de 1. Prata, Ag1. Ouro, Au1. Cobre, Cu1. Certo? Então não precisa disso. Então basta achar. Vamos ver. Ouro. Como é que eu faço para o ouro? Número de moles, a gente já viu que rapidamente pode usar essa relação. Massa-mol. Ok? Quanto foi que ele deu? 19,7. Qual a massa molar do ouro? Está aí? Não, está na tabela. Quanto é? 197. Então, o número de moles do ouro, 0,1. Vamos para outro elemento, prata. Número de moles, 4,316 dividido por 108. Então, o número de moles da prata vai ser essa conta de dividir que dá 0,04. E o último, cobre. Número de moles. Massa pelo mol. Qual a massa? 2,54. Qual a massa molar? 63,5. Então, número de moles do cobre, 0,04. Dá uma arredondadazinha aí em alguns e chega a isso. Bem, mas eu estou falando de proporção. E essa proporção que eu estou falando é específica de que elemento? Pela ordem ouro, prata e cobre. Então eu quero saber ouro proporcional a prata proporcional ao cobre. Ok? Vamos ver como é que se faz uma questão como essa. Encontrei aqueles números. Quando a gente aprendeu cálculo de fórmulas, e cálculo de fórmulas você tem que saber bem, há 3 anos atrás caiu no Enem uma questão de cálculo de fórmulas, já fazia algum tempo que não caía. Então se caiu há 3 anos, pode cair no próximo. Então você tem que definir fórmula percentual, fórmula mínima, fórmula molecular. Como é que você iria achar a fórmula mínima? E o que é a fórmula mínima? É a menor relação, é a menor proporção numérica entre os índices. Então é isso que eu quero achar. Então observe bem uma coisa. Quando ele pede a proporção, como foi que a gente aprendeu? Encontra números, depois simplifica, arredonda. Arredondar, será que eu posso arredondar esses números? Não. Ou então uma outra opção, multiplica. Multiplica por quem? Multiplica pelo menor natural que dê exatamente 1 natural. Por exemplo, 0 e 1 você já sabe que está fora. 0 elimina e 1 fica no mesmo. Então não saiu do canto, não vai adiantar. Então a gente multiplica por quanto? Por 2, vai dar 0,2. Não satisfaz. Da mesma forma, por 3, por 5, nesse caso é melhor multiplicar por 100.
por causa do 004. Então vamos fazer. Eu poderia botar os números aqui e simplificar, é isso que eu vou fazer. Aqui, ó, vou fazer vezes 100. Aí você pergunta, de onde vem esse 100? Bem, poderia ser um número. Eu tentei, 2, 3, 4, 10. Aí eu vi, 0,1 vezes 100 dá quanto? 10. 0,04 vezes 100 dá quanto? 4. 0,04 vezes 100 dá 4. Ok? Então, qual a relação que eu tenho? Ouro 10, prata 4 e cobre 4. Poderia fazer de outro jeito? Poderia. Pegava 0,1, 004, 004, arredondava, caminhava a vírgula, simplificava e chegava no mesmo. Ok? Então, isso aqui dá a letra 10, 4 e 4, letra D. Não é difícil não, rapaz. É fácil. Só é treino. Raciocínio, treino e saber que algumas questões ela mascara o que está sendo pedido e se engana o aluno, principalmente quando você tem um conteúdo de questões muito grande. Você vai fazer uma prova, então você vai fazer 45 questões de ciências da natureza, 45 questões de matemática, são 90 questões. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que ter a habilidade de escolher aquelas simples, que você vai fazer em 1 minuto, 1 minuto e meio, para poder ter tempo para fazer outras questões. E você tem que ter a humildade de saber que naquele dia 3 a 5 questões você não vai conseguir fazer. Se você pensar assim, você vai acertar muito, porque você vai tirar o foco dessas questões, que a chance de erro já seria grande, e você vai jogar esse foco naquelas questões fáceis e medianas. No fim de tudo, quando você terminar e sobrar tempo, das 5 questões que você acha que não teria como fazer, você ainda consegue fazer 2 ou 3. É assim que se faz. Enem é técnica. Aliás, tudo hoje em dia é técnica. A força, ela existe, mas ela está em todos. Olhe para a sua sala de aula, quando você voltar, você olha para a sua sala de aula e veja aquela massa de pessoas com uma vontade incrível de acertar. Uma vontade incrível de chegar junto, de estudar, estudando muitas horas, tá certo? Fazendo exercícios, fazendo perguntas. Então essa força, ela pertence a todos que realmente têm chance de passar. Então qual o diferencial? É exatamente essa técnica, essa estratégia. Como estudar em casa rendendo mais. Então isso você tem que perceber. Uns gostam mais de estudar anotando. Isso é importante. Outros gostam mais de estudar falando. Então essa questão de um sentido a mais, às vezes memoriza melhor. Então muito importante como estudar em casa. Uma outra coisa importantíssima, como não esquecer. Às vezes o aluno estuda um assunto, aí daqui a pouco, um mês depois, esquece tudo, praticamente tudo, ou esquece aquela parte essencial. Não pode, então você está sempre repetindo, isso é importante. Cheguem aos colegas, conversem, aos amigos, sempre eu valorizo isso é muito importante. Cheguem aos professores, os professores são extremamente solícitos, certo? Chegam os monitores do F são assim, sei lá, impecáveis. Aquela monitoria de matemática, de química, de geografia, de história, quer dizer, essas matérias de física, de todas as matérias, são monitores solícitos e são monitores capacitados. Então eles chegam até você. Então você tem a equipe de monitores, você tem os professores, você tem os amigos e você tem você sozinho. Só é um bom estudante quem aprende só. Então você tem que aprender a aprender só. Isso é importante.
esse período que a gente está passando é um período que pode mostrar isso a você. Como você vai chegar até isso aí, tá certo? Assim, mas eu estou achando uma aula, um negócio, um quadro que balança, tá? Já é maior do que o outro, não reclame não. Mas, ó, o que importa é isso, é o raciocínio, como a gente chega lá. Porque é isso que você vai necessitar na questão. Uma coisa importante, o que lhe satisfaz não lhe evolui. Isso é importante. Então você tem que ser incomodado para você ir adiante. Eu acabei de ouvir isso hoje, é uma coisa importantíssima. Mar calmo não faz bons marinheiros. Então, se você quer ser um bom estudante, você tem que ter exigência, tem que ter aquele exercício que você não faz. Um dia vai para um simulado, pensar vai acertar 40, acerta 20, não tem importância. Fica com raiva, fica. Chora, chora. Mas chora meia hora, uma hora. Depois toma água, lava o rosto, levanta a cabeça e diz, não, esse ano é meu. Coloque isso na cabeça, que isso é importante. Não baixem a guarda não baixem a guarda, porque a sua sabedoria está dentro de você. O que você tem que colocar para fora, essas estratégias, essas técnicas, está dentro de você. Então isso é importante. Vamos fazer outra. Desculpa, às vezes eu falo muito, né? Bem, vou apagar aqui, tá? Vamos lá. Essa frase não é minha, mas eu gosto. Repitam para vocês mesmos. Mar calmo não faz bons marinheiros. Bem, vamos lá. Questão número 3. Questão número 3. Como fazer essa questão? Como fazer uma questão como essa? Será que ela tem algum segredo? Será que a linguagem que ela está sendo usada é para enganar alguém? Não. É uma relação comum. Diz assim, um composto submetido à decomposição produziu hidrogênio H2 e silício, na proporção, respectivamente, 3:20. Então, eu tenho hidrogênio H2 e tenho silício. Aqui, 3 e aqui, 28. Ok? Aí diz assim, dadas as massas, olha aí, a massa foi dada, não precisa procurar na tabela não. No composto original, quantos átomos de hidrogênio estão combinados com quantos átomos de silício? Bem, daria para avaliar, né, diretamente, mas aqui tem uma coisa que você tem que observar bem. A massa do silício foi para 1, a massa dada do hidrogênio foi para 2. Como eu quero a relação de massa, aliás, de átomos, eu posso achar o número de moles, mais uma vez. Hidrogênio. Como é que a gente faz a fórmula mínima? Pega o percentual ou pega a massa dada e divide pela massa atômica. É isso? Tudo bem. Só que nesse caso ele não deu o percentual, mas ele deu uma massa. Então a gente pode fazer isso. Só que tem um segredo, eu queria que vocês ficassem atentos em relação a esse segredo. Eu vou pegar a massa e dividir pela massa atômica, ok? Hidrogênio, 1,5 dividido por 1. Oh, que negócio é esse, pai? De onde vem esse 1? É a massa atômica do hidrogênio. E 1,5. Olha o segredo. Esse 3 aqui foi dado para quantos átomos? 2. Mas eu quero achar por átomo. Então eu dividi por 2. Então, de onde vem esse 1,5? A metade do 3. Silício. Certo? Silício. Qual foi a massa dada? 28. Então, eu escrevo quanto? 14 dividido por 28. Alexandre, essa eu não entendi. Como é que você põe 1,5 e 14? Bem, essa massa é proporcional a essa. Essa 3 reage com 28. Só que essa 3 não é de um átomo de hidrogênio, são de 2 átomos de hidrogênio. Então o que eu fiz? Eu dividi por 2. Ao dividir por 2, eu divido a outra também. Tem que ser uma e outra, não pode ser só uma. Então aqui vai dar
0,5 e aqui vai dar 0,5. Ok? Isso é uma forma de fazer. Muito bem, depois disso, o que é que a gente faz? A gente divide pelo menor deles. Qual é o menor deles? 0,5. Então eu vou dividir por 0,5. Isso dá quanto? 3, isso dá 1. Ok? Foi rápido, foi simples. Então a fórmula vai ser SiH3 e a letra corresponde à letra C. C do campeão, em relação a vocês. Ok? Existem outras formas de fazer sim, mas no fim de tudo é a mesma coisa. Você faz uma relação. Ok? Então o que eu fiz? Dividir pelas massas atômicas e dividir pelo menor deles, seguindo a técnica. Copiem aí, por favor. Vem, copiem, vamos ver. E agora tudo tranquilo. Posso apagar, né? Eu estou aqui admitindo que vocês fizeram essas questões de casa. Deve ter um ou dois que vocês não conseguiram, mas a gente vai fazer. Ok? Bem, pessoal, questão número 4. Vamos ter um roteiro para essa questão 4. Ela diz assim: a hemoglobina é um metaloproteína, metalproteína, que está presente nos glóbulos vermelhos. Uma molécula de hemoglobina se combina com 4 moléculas de oxigênio. O segredo está aí. Acabou. Raciocínio é esse. Cada molécula, 4 de oxigênio. Você vai chegar ao resultado só analisando isso. Ok? 4 moléculas de oxigênio, o que permite o transporte de oxigênio pelo sistema circulatório. Considerando que 0,50 gramas de hemoglobina reage com 3 vezes 10 a menos 5 mol de O2, é correto afirmar que a massa molar da hemoglobina é... Então eu vou fazer uma relação, ó. Hemoglobina, gás oxigênio. O2. O que é que ele diz? Ele diz, veja bem, é o seguinte, ele diz que 0,5 gramas da hemoglobina combina-se com quanto? 3 vezes 10 a menos 5 mol de O2. Isso aqui é o que ele fala na questão. 0,5 gramas está para 3 vezes 10 a menos 5 mol de O2. A relação é essa, ele é bem claro. É correto afirmar que a massa molar da hemoglobina. Aí veja bem, na verdade, isso aqui é dado em mol. Então eu quero saber a massa de 1 mol da hemoglobina. Então eu associo com quanto? Com 4 mols de O2. Só isso. Então notem como às vezes a questão aparentemente é difícil, mas na verdade não é. Era só a leitura. O que é que diz a leitura? Diz que cada mol de hemoglobina combina-se com 4 mols de oxigênio. Ele deu a relação massa e mol. Então aqui eu vou usar 4. Se em vez de mol ele desse moléculas, então aqui em cima seria potência de 10, aqui embaixo seria quanto? 4 vezes 10 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas.
Então tudo vai depender do que ele deu e do que ele pede. Como ele está falando em mol, aqui eu coloco em mol. E de onde é que vem esse 4? Vem do texto. É isso que ele diz. Então automaticamente essa massa vai ser 0,5 vezes 4 dividido por 3 vezes 10 a menos 5. Ok? Então, a massa molar vai ser 6,67 vezes 10 a quarta gramas por mol. Essa é a massa molar da hemoglobina. É o que está aqui. Entendido? Esse está em que letra? C. Enquanto vocês dão uma olhada e, na verdade, você percebe assim, puxa vida, realmente é técnica. Porque, na verdade, eu fiz muitas contas para chegar até aí. Também é um problema. Alguns alunos, eles têm necessidade de passar para a massa. Então, aqui está em massa, eu passar lá também para a massa, para depois associar com a massa embaixo. Não precisa. Eu disse a vocês, o que é mol? Depende. Então, depende do que se deu e do que se pede. Mol pode ser 6,02 vezes 10 a 23, quando for em quantidade. Pode ser a massa da substância em gramas, ou de átomos, ou de moléculas. E automaticamente pode ser volume, quando for gasoso, na SNTP. Então, qualquer uma dessas relações você pode usar, você pode fazer. Ok? Então, muito simples, muito fácil. Uma questão que eu tenho certeza, a maioria dos estudantes que vão fazer o Enem, iriam errar essa questão. E errar de bobeira. Porque olhe como é fácil. Então, a partir de agora, quando você for reestudar, e o reestudo é uma das coisas mais importantes que existe, certo? Você vai chegar assim e fazer, poxa, eu fiz de uma forma completamente diferente. Vou ver como ele fez. Certo? Não estou dizendo que a minha forma seja melhor, mas é uma opção para você chegar até no resultado. Que talvez seja mais curta, talvez. Né? Então você olha essa questão assim, então você vai tentar fazer e vai entender. Mas insistam, compreendam. Note que eu estou passando um tempo razoável com esse capítulo de massas e mol, porque ele vai ser extremamente útil. Ok? E vamos lá, vamos bola para frente para poder ver se consegue acertar tudo, sem nenhuma exceção. Bem, copiem que eu vou pagar. Viu? Quando você for fazer o reestudo, não é necessário você ver todas as questões outra vez. Aí também é uma vantagem do vídeo disponibilizado. Você pode assistir quantas vezes você quiser em relação àquela questão. Então você vai tentar fazer, você já sabe. Vamos lá, mais uma vez. O que é que com certeza cai no Enem de atomística? Resposta, ligações químicas. O que é que com certeza de química geral cai no Enem? Resposta, massas e mol, estequiometria e química ambiental. Química ambiental já é ligado às funções. Quando você estiver estudando funções inorgânicas, ácidos bases, então você vai ver o que é essa química ambiental. Então isso é química geral. Não tem um ano que não cai. Tá certo? Então massas e mol está inserido exatamente no que realmente cai. O que é que cai de orgânica? Identificação, nomenclatura de funções, isomeria e reações. Claro, existem as reações principais, mas isso é que cai de orgânica. O que é que cai de físico-química? Praticamente tudo. Você nunca pode dizer que vai cair mais uma coisa ou outra. Mas eu digo, o que é que tem caído nesses últimos 10 anos? Mais radioatividade, com certeza, eletroquímica, com certeza. Esses dois. E também equilíbrio, seja iônico ou não. Então você já sabe, a gente está em maio, a gente está no começo de maio. A gente não está tendo aula presencial. Sim, a gente está fazendo o máximo possível, você está fazendo o máximo possível para poder estudar e aprender. Então você já sabe que esses assuntos vão estar na sua prova. Então você não pode fraquejar.
de forma alguma. Ok? Vamos apagar. Vamos adiante. Bem, agora, questão número 5. Dá um pouquinho mais de trabalho, porque exatamente é aquelas técnicas que você vai usar em relação às fórmulas. Então ela diz, a ribose, também denominada derribose, esse D maiúsculo não quer dizer destrógeno. Então, talvez no ensino médio não se toque muito nisso, mas em bioquímica e na universidade você vai ver, existe uma diferença, D minúsculo e D maiúsculo. Tá certo? D minúsculo é destrógeno. E o D maiúsculo é um posicionamento frente a um radical principal. Ok? Então eu posso ter D maiúsculo, destrógeno e levógeno. Mas isso aí é uma coisa para depois, não se preocupe com isso agora não. É um carboidrato da família das aldoses, constituída por átomos de carbono, 40%, hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio e oxigênio, 53,3% em massa. Esse texto atrapalha. Esse texto atrapalhou muito. Por quê? Porque, na verdade, ele coloca a palavra hidrogênio junto do oxigênio, então você pode entender que o 53,3% é do conjunto. Mas veja bem, vamos ler, ó. Átomo de carbono, 40% em massa, hidrogênio e oxigênio, 53,3% em massa. Então esse percentual é do oxigênio. Foi descoberta em 1905 por Phobos Levani. Faz parte da estrutura do RNA e de diversos nucleosídeos relacionados com o metabolismo. ATP, GTP e NADH, que tanto você estuda em bioquímica. Entre outros. Determine a fórmula molecular da ribose, sabendo que 0,02 mol apresenta massa igual a 3. Então vamos ver. A primeira coisa que eu faço é achar a massa molar. Então ele diz 0,02 mol tem uma massa de 3 gramas. Automaticamente o mol vai ter uma massa M, que é a massa molar. Ok? Então essa massa grande aí é a massa molar. Então a gente vai ter, essa massa molar vai ser 1 vezes 3 dividido por 0,02. Tá certo? Então essa massa molar dá quanto? 150 gramas por mol. Achei a massa molar da ribose. Ótimo. Agora, os percentuais. Quando você tem a massa molar e tem os percentuais, então você pode fazer direto, você pode evitar a fórmula mínima. Como? 100% do composto apresenta 40% de carbono, apresenta 53,3% de oxigênio e olha aquele caso do texto que eu falei para vocês. Ele não deu o percentual do hidrogênio. Quando ele no texto fala rápido, tá certo? Fala uma palavra junto da outra, hidrogênio junto de oxigênio, então automaticamente você pensa, 53,3% é dos dois. Não, 53,3% está bem claro junto do oxigênio. Então, observe o seguinte, veja, ele deu o percentual do carbono, sim. Ele deu o percentual do oxigênio, sim. O composto só tem 3 elementos, então o que falta para 100 é exatamente o percentual do hidrogênio, que é 6,7% de hidrogênio. Eu botei até uma cor diferente aí para você enfatizar bem. O quê? Não entendeu? Ah, tá bom, eu escutei. Eu vou explicar de novo, tá bom? Veja. É dito assim, ó. Construída de átomos de carbono com 40% em massa,
hidrogênio e oxigênio com 53,3% em massa. Então, esses são os percentuais dados de carbono e oxigênio. Tem quantos elementos? 3. Falta o hidrogênio. A soma tem que dar 100%. 40 mais 53,3 dá quanto? 93,3. Falta 6,7. Então, a gente determina. Aí vamos ver, ó, qual a massa que ele deu nessa questão, a massa total. Qual foi? Aqui eu achei ali, 150 gramas. 150 é a massa total. O total, seja em química, seja em matemática, seja em história, seja em geografia, seja lá em que for, o total sempre é 100%. Tá certo? Tem casos excepcionais? Tem, né? Quando a gente vai ver a octanagem de gasolina de avião, ela passa dos 100%. Quer dizer, por quê? Porque ali é uma mistura, é como se fosse uma soma de dois percentuais. Ok? Mas não é isso que a gente está vendo, não, está falando. Então, esse 150 foi a massa que eu achei lá em cima, e ela é a massa de todo o composto, então 100%. Então, eu posso achar diretamente com carbono. Qual a massa do carbono? 12. Eu quero achar o número de átomos. Então, 12x. Oxigênio, 16y. E hidrogênio, 1W. De onde vem esse 12? É a massa atômica do carbono. X vezes é o número de átomos que vai ter. De onde vem esse 16? A massa atômica do oxigênio, Y vezes. Hidrogênio, a massa atômica dele vezes W. Então, posso achar diretamente. Quem vai ser X? 40. Opa, olha aqui. Não é para pagar com mão, mas vamos ver. 40 vezes 16 dividido por 12 vezes 53,3. Entenda, o 12 está multiplicando o x. Quando passar para o outro lado, passa dividindo. E eu fiz uma regra de 3. Produto dos meios, produto dos extremos. Y vai ser 150. Aqui é 150, né? 40 vezes 150, inverter aqui, tá vendo? Dividido por 100 vezes 12. Pronto, agora está certo. X vai ser 150 vezes 40, dividido por 100. 12 está multiplicando, passou, dividido. Y vai ser 150 vezes 53,3 dividido por 16 vezes 100. Mais uma vez, ó, porque 16 estava multiplicando o y. Passou para o outro lado, passou dividido. Ali não precisa, que é 1. Então, W vai ser 150 vezes 6,7 dividido por 100. Bem, fazendo essas contas, e elas estão feitas aqui, tá certo? Nessa questão 5. Quem vai ser o x? 5. Quem vai ser o y? 5 também. E quem vai ser o W, que é o número de hidrogênio? 10. Então aqui eu tenho... Veja como ficou prático. Qual o caminho que talvez você tenha estudado já e aprendido? É você achar a fórmula mínima e comparar com esse 150. A massa da fórmula mínima com esse 150. E ver quantas vezes. Só que quando você for fazer a fórmula mínima, você vai fazer mais contas. Principalmente com números decimais. Você vai arredondar uma série de coisas. Então, assim fica muito melhor. Aí você pergunta, e quando é que se pode usar essa fórmula? Quando ele pedir a fórmula molecular. Não é a fórmula mínima. Sempre não. Quando ele pedir a fórmula molecular e der a condição da massa molar, a massa do todo, do conjunto. Eu achei super prático. Ok? E isso aqui, que é a questão número 5, está na letra B de bola, que é exatamente C5H10O5.
B de bondade e B de bola. C5H10 ou 5. Ok? Me responda. Alguém fez as 10 questões? Ouvi a resposta sim. Alguém acertou as 10? Também. Certo? Então, tem aluno aí super dedicado que está chegando perto e isso é importante, né? Cada vez mais. Certo? Você sabe que química é interessante. Tirou uma boa nota em química, puxa a sua nota em ciências da natureza. Certo? Não esqueça toda essa experiência que a gente está tendo. Ano passado nós tivemos alunos que no ano anterior têm acertado 3 e acertou 13. Então vale a pena a gente estudar, vale a pena essas questões, um caderno com questões um pouco mais complexas. Você não pode dizer, não, Alexandre só faz questões difíceis, só passa questões difíceis. Não! A primeira bateria de testes Enem é uma coisa relativamente simples. A segunda bateria também não é de questões só difíceis. Você tem algumas questões mais difíceis, mas no campo geral dá para você fazer muito bem, ficar bem alegre, porque está acertando muito e a gente ir para a briga. Ok? Um pouquinho aí para a gente apagar. Tranquilo? Tiraram foto? Vamos ver. Vou apagar. Muito bem, para não cansar. Vamos ver. Questão 6. Vocês estão com o caderno? Não deixem de assistir a aula com o caderno. Ela fala no gráfico. Se tem uma coisa que eu acho importante, é gráfico. Gráficos e figuras. Vai cair no Enem. Você tem que treinar essa leitura. Vamos ver. Ele deu um gráfico. Esse gráfico refere-se à seguinte informação. Análise de massas de um elemento químico demonstrou a existência de 3 isótopos, conforme representado na figura. Ele está dizendo que existe um elemento, esse elemento tem 3 isótopos. Isótopo 20, 21 e esse aqui que eu não coloquei, que é o 22. Esse eixo é o eixo das massas. 20, 21 e 22. Considerando as abundâncias apresentadas, conclui-se que a massa média para o elemento é. Eu poderia não perguntar a massa média, poderia perguntar a massa atômica, já que a massa atômica é uma média. Bem, diga sinceramente, você está numa prova do Enem. Aí você tem 15 questões de química, você começa a fazer, daqui a pouco você percebe que acertou 14. Ó, e ainda tem tempo. Você olha para essa questão. Precisa fazer conta? Não. Esse percentual é tão elevado, 97%, que a massa com certeza vai ser o número mais próximo possível de 20. Não é 21, não é 22, é mais próximo de 20, porque o percentual é muito elevado. Ok? Então, automaticamente, você iria olhar qual das respostas é mais próximo de 20. Falei, lá, 20,05. Marcava, então sairia da prova com 15 acertos. Ó. Eita! Bom, diga! Alegria total?
E em casa? Pulando. Uma coisa boa que aconteça na sua vida, você vibra. Não vai acontecer uma coisa boa, você fica assim calada. Ixi, que onda é essa? Mas como a gente está estudando, resolvendo, eu vou fazer bem direitinho, então eu vou fazer a conta. Mas não precisa. Então vamos ver. Massa atômica é igual a quê? A média. Que tipo de média? Ponderada. Média ponderada depende de pesos. Quais são os pesos em relação às massas? As abundâncias, as ocorrências, ou seja, os percentuais. Na natureza, o elemento que tem a massa 20 tem 95% da amostra. Quando você vai na natureza e pega uma amostra desse elemento. O que tem a massa 21 tem 1%, e o que tem a massa 22 tem 2%. Certo? A natureza é assim, nem todos são iguais. Lembra do urânio, enriquecido ou não, quer dizer, tem mais de 235 ou não. Isso é natural, isso acontece com os elementos sem nenhuma dificuldade. Mas essa média depende de pesos. Os pesos são os percentuais, ou não. Não é obrigado a ser percentual, podem ser números de proporcionalidade. Ele pode chegar assim e falar, eu tenho dois isótopos, um tem a massa 30, outro tem a massa 35, e eles estão na ocorrência na proporção de 3:1. Pronto. Pegaria uma massa vezes 3, mais a outra massa vezes 1, e dividiria por 3 mais 1, 4. Ok? Sempre assim, sempre simples, sempre acreditando e indo adiante. Então, vamos ver pelo conceito. Massa atômica, 97 vezes 20, mais 1 vezes 21, mais 2 vezes 22. Como é que se faz? Pega o percentual e multiplica pela massa. Foi o que eu fiz no primeiro, no segundo e no terceiro. Ok? E divide por quanto? Divide pela soma dos percentuais. 97 mais 1 mais 2. Então, essa massa atômica, raciocinando e olhando aqui, nem precisaria, né? Dá 20,5. Aliás, 0,05. Ok? Você iria marcar que letra? Letra A, que eu tinha dito anteriormente a vocês. Aí você diz, mas a letra C também é perto de 20. Não, mas a letra C é 20,8, mais perto de 21 do que de 20. Certo? Aí tem um probleminha. Eu achei a massa atômica, não foi? Foi, tranquilo. É 20,05. A pergunta, o quê? U ou G? Quem responde? Isso, acertou. U. Por que não pode ser G? Porque G é grama, e grama não é massa atômica, é massa molar. Falou em mol, automaticamente você vai ter grama. Mas se você falar em uma unidade, tá certo? Uma partícula, um átomo, uma molécula, então você tem que usar U, ok? Então, automaticamente, essa questão que nós tínhamos feito sem fazê-la, letra A. Ok? Ó, coisa linda esse gráfico. Muito interessante. Muito bom. Posso apagar, né? Lá vai, vou apagar, hein? Esse quadro bem maior, dá pra gente desenvolver bem a questão, comparado com aquele outro. Poxa vida. Bem apertadinho, mas mesmo assim a gente chegou lá e tentou fazer o máximo possível, né? É isso aí. Questão número 7. Dá um pouquinho mais de trabalho, viu? Ela diz assim, ó, 6,02 vezes 10 a 20 moléculas de aspirina pesam 0,18 gramas.
Sua composição centesimal é 60% de carbono, 4,44 de hidrogênio, 35,56 de oxigênio, com a fórmula molecular. Lembrou de alguma coisa? Lembram da questão 5. Foi o que eu falei para vocês. Quando ele pedir a fórmula molecular e você tiver a condição de achar a massa molar, então você faz daquele jeito que a gente ensinou a vocês, sem utilizar a fórmula mínima. Ok? Vamos ver como é. Qual a informação que pode me fazer encontrar a massa molar? Quando ele diz lá em cima, 6,02 vezes 10 a 20, 0,12, 0,18. Então, 0,18 gramas da aspirina tem 6,02 vezes 10 a 20 moléculas. A massa molar, ó pessoal, já está dizendo, massa molar. Então é a massa de 1 mol. E quanto é 1 mol em número de moléculas? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Opa! Nem precisa montar a regra de 3. Da linha de cima para a linha de baixo, o que muda é que lá estava elevado a 2 elevado a 20, 10 elevado a 20 e aqui 10 elevado a 23. Então a diferença é 10 a terceira. Ó, 6,02, 6,02. 10 a 20, 10 a 23. Então 10 a terceira. Quanto é 10 a terceira? 1000. Então essa massa tem que ser multiplicada por 1000. Quanto é 0,18 vezes 1000? 180 gramas mol. Ok? Quem quiser montar a regra de 3 pode, não tem problema. Mas acontece que você, podendo fazer uma conta direta, você vai evitar tempo, vai ganhar tempo para fazer outras questões. Muito bem, achei, não foi? Aí a gente vai usar o que a gente usou na outra questão. 100% do composto corresponde a quanto? Vamos lá nessa questão 7, me ajudando aí, dá quanto? 60% carbono. Olhem, por favor, hidrogênio, quanto é? 4,44%. E oxigênio, 35,56% de oxigênio. E aqui, de hidrogênio. Por cento, vamos organizar aqui direitinho, vamos dar um espaçozinho maior. Por cento de hidrogênio. Pronto, agora ficou. 60% em massa do composto é de quem? Do carbono. 4,44% é de hidrogênio e 35,56% de oxigênio. Ok? Aí vamos, qual foi a massa que eu achei? 180. Quando eu tiver 180 gramas, eu vou ter o quê? Aqui não é carbono, qual a massa dele? 12. Então, 12x. Hidrogênio, qual a massa? 1y. E oxigênio, 16W. Enem, cálculo de fórmulas, vai cair na prova, vocês vão fazer. Qual dia da prova? Ninguém sabe. Até agora está definido lá, mas eu acho que vai mudar, viu? Não é possível. Tem que ceder em alguma coisa. Então, quem é x? 180 vezes 60 dividido por 12 vezes 100. Quem é y? 180 vezes 4,44 dividido por 1 vezes 100. E W corresponde a quanto? Ó, 180 vezes 35,56 dividido por 16 vezes 100.
regras de 3 direto, sem precisar de muita conta, tá certo? Claro que tem conta, né? Mas sem precisar de muitas, não precisa da fórmula mínima, já é uma grande vantagem. Então nessa questão 7, a gente vai encontrar o x 9, o y igual a 8, o w igual a 4, ok? Com isso a gente chega até a fórmula que eu quero. Qual é a fórmula que eu quero? C9 H8 O4. Isso aqui está na letra A. C9H8O4, letra A, para a questão número 7. Treinando o cálculo de fórmulas. Olhem direitinho, vejam aquela primeira parte, como a gente transforma número de moléculas em massa, tá certo? Vejam isso aí, que é muito importante, para a gente poder ir adiante. Tranquilo? Pode deixar essa aula assim à noite, relaxado, porque é tudo da coisa. Tem questões difíceis, mas são questões assim relativamente simples de fazer. Aí você tem que pegar esse jeito, ok? Pode apagar, né? Então vamos lá. Vamos ver. Ok, pessoal. Ok. Questão número 8. Bem interessante, bem importante. Ela fala em quê? Em sais hidratados. E o que é isso? Algumas substâncias têm propriedade de atrair água. Certo? E essa água fica cercando a partícula. Então a gente chama de substância hidratada. Né? Há uma teoria que diz que a água chegou à Terra através dessas substâncias. Vocês sabem que a água é alienígena. A água não existia na formação da Terra, ela veio depois. E no começo, como a Terra era muito quente, então ela não poderia absorver água. Porque quando os meteoros de gelo se aproximavam, entravam na atmosfera, eles se fragmentavam e uma boa parte ficava no espaço. Não chegava a entrar no que não existia, mas que viria a ser a nossa atmosfera. Então, quando os meteoros começaram a vir com substâncias hidratadas, então eles passavam, iam para a Terra, e essas substâncias iam ficando. Com o passar do tempo, você sabe que nas eras, a gente pode dizer que teve verdadeira chuva de meteoro em alguns períodos, tá certo? Passava assim 100 mil anos chovendo meteoro, chovendo entre aspas, claro. E como chegou até a Terra, eles iam ficando, aquela água. Aí vinha mais meteoro, aí ficava. Então ela começou a esfriar o planeta. Quando o planeta começou a esfriar, então os meteoros de gelo puderam entrar, mesmo passando por um choque na atmosfera, mas as moléculas começavam a ficar aqui. E teve essa imensidão de água, ok, que tem aqui, certo? Aí uma pergunta que se faz: e por que a Lua não tem água? Pergunta que eles não fizeram. A Terra não tem? Por que a Lua não tem? Porque a Lua, ela esfriou depois da Terra. A Lua ficava a 20 mil quilômetros da Terra. Com o desenvolvimento, esfriando a Terra e com o girar da Lua em relação à Terra, ela hoje em dia está a 400 mil quilômetros aproximadamente. E nessa relação que existe, ela não tinha como assimilar, porque ela esfriou depois, bem depois. Então ela perdeu assim a chance dessa chuva de meteoros que chegou até aqui.
Basicamente isso, tá certo? Claro que isso é teoria, cada cientista leva uma forma, mas essa eu acho interessante e eu falei isso para falar nas substâncias hidratadas. Tem assim, o carbonato de sódio é frequentemente utilizado como alcalinizante. O que é isso? Alcalino básico, tornar o meio básico. No tratamento de águas de piscina. Esse sal é geralmente comercializado na forma hidratada, uma vez que essa substância química é muito pouco solúvel em água, na forma anidra. Ok? Aí tem assim, ó. Pouco solúvel em água na forma anidra. A fórmula do carbonato de sódio na forma hidratada pode ser representada por Na2CO3 x águas, onde x indica o número de moles de água por mol do carbonato de sódio. Quando uma amostra de 2,558 gramas desse sal é aquecida a 120 graus Celsius, toda a água de hidratação é removida por evaporação, originando 0,948 gramas de carbonato de sódio. Nessas condições, o valor de x é, em valores arredondados, igual a, aparentemente difícil, realmente fácil. Substância principal, carbonato de sódio. Na2CO3. Primeira coisa, por que 2? Porque nós aprendemos na aula de ligações químicas, você inverte. Qual a carga do sódio? Mais 1, porque ele é um metal alcalino, então ele tende a perder um elétron. Qual a carga do carbonato? Menos 2, são alguns íons que você tem que gravar. Então o 2 do carbonato vem para o sódio, o 1 do sódio vem para o carbonato. Ok? Se em vez de 1 viesse 2, fosse outro elemento, e viesse 2, então teria que ter um parênteses, indicando íons. Mas por enquanto aí o composto iônico, porque é metal mais a metal. Ele é hidratado. Então como é que a gente representa isso? Pontinho. X águas. Ok, essa é a substância hidratada. Carbonato de sódio hidratado. O que é que eu quero achar? Eu quero achar o X. Eu quero saber quantas águas existem por molécula do carbonato de sódio. Molécula entre aspas, porque ele é agregado iônico. Né? Aí o que é que acontece aqui? Há um aquecimento. Eu vou representar com um delta. Quando aquece, essa água é retirada. Ela sai na forma de quê? Vapor. Aí fica Na2CO3 mais X água na forma de vapor, que vai para o ar, a atmosfera. Ok? Aí você pode olhar e falar, não é a mesma coisa não. Aqui eu tenho água, ali eu tenho também. Só que ali é um mais. Mais separam as substâncias, duas substâncias. E aqui não, aqui é uma só. Esse ponto não quer dizer vezes. Esse ponto quer dizer agregação. Então as moléculas de água estão agregadas às moléculas do sal. Ok. Aí vamos para as informações que ele deu. Ele diz que existe uma massa do carbonato de sódio hidratado. E diz que ao perder água, forma outra massa. É isso que ele fala. Ok? Aí eu vou ver. Como ele está falando massa, eu vou perguntar a vocês. Qual a massa molar de cada um deles? Oxigênio é 16 vezes 3, 48. Mais 12 do carbono, 60. 23 vezes 2, 46. Então dá 106. Mais, quanto é a água, a massa dele? 16 com 2, 18. Mais 18x. Por que 18x? Porque eu não sei quantas águas existem. Exatamente o que eu quero achar. Está para 106. Aqui é em grama e aqui também é grama. Vou repetir. Qual a massa molar desse sal hidratado? 106, que é a massa do carbonato de sódio, mais, por que mais? Porque as moléculas de água vão estar ligadas, 18x. Aqueceu, evaporou a água, ficou só o sal. Qual a massa molar? 106. Agora eu vou para os dados. Ele diz que existe do sal hidratado, a massa é 2,558 gramas. E a massa do sal anidro, 0,948 gramas. Ela está aí. Ok?
Então vamos fazer as contas para ver quanto é que dá. 106 mais 18x é igual. Vou fazer uma regra de 3. Então vai ficar 2,558 vezes 106. Olha aqui, ó. Dividido por quanto? 0,948. O que eu fiz? Isolei esse, ó. Esse vezes esse dividido por esse. Olha. Fazendo essas contas, nós encontramos aqui 286 gramas. Ok? Mas eu quero um x. Então eu vou pegar o 106 e passar para o outro lado. Então vai ficar 18x é igual a 286, que é o resultado dessa operação, menos 106. 18x é igual a 180. Ou seja, x é igual a 180 dividido por 18. X igual a 10. Eita, questão bonita. Pensa numa questão bonita. Ó, achei o x10. Então, qual é a fórmula? Na2CO3, pontinho, tá aqui o pontinho, 10 águas. E a letra é a letra E. Então, esse 10 aqui corresponde à letra E. Ok? Bem, vamos ver uma coisa importante. E o nome? A conta foi baseada na substância apenas. Vamos repetir, a substância hidratada ao aquecer perdeu água. Certo? Fiz a relação molar, por quê? Porque ele deu as massas. Então fiz a relação com as massas. Muito simples, cheguei até o 10. E o nome dele, como é que chama? Carbonato de sódio deca hidratado. Deca, 10 águas. Não é bom? Ok, copinho, eu tiro foto. Eu vou apagar, né? Bem, questão número 9. De todas as questões dessa bateria de exercícios, essa talvez seja a mais icônica. E essa talvez seja aquela que, assim, lhe ensina na hora certa. Lhe ensina a quê? Você vai ser um profissional. Um engenheiro, advogado, professor, sei lá, médico, enfermeiro, seja lá o que for. Mas na nossa vida, a gente sempre tem que estar descobrindo coisas. Como fazer melhor. Você vai ser um financista. Eu tive um aluno que, jovem ainda, está escrevendo um livro sobre bolsa de valores, sobre uma série de coisas. Quer dizer, ele se transformou numa pessoa especialista nisso. E vamos imaginar que ele seja um especialista. Aí de manhã cedo ele abre o computador e começa a analisar as bolsas de valores. Como ele tem experiência, ele diz, vou comprar essa. Quem está olhando não tem ideia porque ele vai comprar aquela especificamente. Mas ele tem essas informações, ele tem essa ideia. E tudo é feito indiretamente. Vamos passar para a medicina. Diagnóstico é o resultado de uma análise. Você vai dizer mais ou menos o que é que a pessoa tem. Só que algumas pessoas têm uma capacidade maior do que outra nessa área. Por quê?
pela percepção. Então isso é importante. Então o que é que a ciência faz todos os dias? Ela descobre as coisas indiretamente. Dificilmente é direto, naquele ponto específico. Então vamos imaginar que você seja um médico e os olhos estão amarelados. Então você já sabe um indicativo de ser uma determinada doença. Mas acontece que ali pode ter uma possibilidade de ser 4, 5, 6. Então você vai procurar outro indicativo que chegue até ele. Então isso é o que vai formar o seu diagnóstico. Hoje em dia, quando você vai para um médico, a primeira coisa que ele faz, quando você vai pela primeira vez, você sai lá cheio de exames para fazer. Uma requisição para fazer diversos exames. Por quê? Porque ele só pode dar um diagnóstico depois que ele analisar esses exames. Mas quando tudo iniciou, não tinha esses exames. Quer dizer, até a década de 50, o que é que se tinha? O raio-x e o exame de sangue precário. Mesmo assim, alguns profissionais de saúde conseguiam detectar doenças sem ter informação nenhuma. Era um toque, tá certo? Era a palidez do rosto, ou o amarelado do olho, ou qualquer coisa que desse essa indicação. Então você vai ver muito isso em problemas de química. Você resolve indiretamente. Você descobre uma coisa através de outra. Você vê isso em soluções, vê estequiometria, e você vai ver agora. Que questão interessante. Ela diz assim: uma amostra de 4,5 gramas de um composto orgânico, que contém apenas carbono, hidrogênio e oxigênio, como constituintes, foi queimada completamente com gás oxigênio em excesso. Quando diz completamente, combustão completa, combustão total. Se só tinha carbono, hidrogênio e oxigênio, qual é o produto? CO2 e água. Ok? Com gás oxigênio em excesso. E como resultado foram obtidos 6,6 gramas de CO2, 2,7 gramas de água. Com esses dados, pode-se concluir que a fórmula empírica desse composto é fórmula empírica, fórmula mínima. Bem, ele deu a massa do carbono? Não. Ele deu a massa do hidrogênio? Não. Ele deu a massa do oxigênio? Não. Ele não deu nenhuma massa. Então, como é que através das massas eu posso achar a fórmula mínima? Mas ele deu massa de compostos. Então é o que eu digo a vocês. Eu vou achar a massa do carbono não através do composto original, mas através do composto que foi obtido. Porque, na verdade, quando eu tenho o composto e eu reajo esse composto com gás e oxigênio, se a combustão é total, vai dar o quê? CO2 e água. Então eu queria que vocês entendessem uma coisa. Não sei qual é o composto, não sei o balanceamento, mas eu sei que por ser completa a combustão vai dar o CO2 e água. Aí eu pergunto, no CO2, quais os elementos que tem? Oxigênio e carbono. O oxigênio pode ter vindo do composto, mas uma parte dele veio do O2. Mas o carbono não. Toda a massa de carbono que estiver no CO2 veio do composto. Porque não tem nada mais que tenha carbono. Hidrogênio também. Então, olhem o seguinte, se eu encontrar a massa de carbono que está no CO2, é a mesma que está no composto. Se eu encontrar a massa de hidrogênio que está na água, é a mesma que está no composto. Então eu vou achar através do CO2 e da água. Como é possível? Através de mol. Qual a massa do CO2? 16 vezes 2 mais 12. Quanto dá isso? 44 gramas do CO2. 16 vezes 2, 32, com 12, 44. Em 44 gramas de CO2, eu tenho quanto de carbono? 12. Ó, eu vou descobrir a massa de carbono, só que não é no composto, é no CO2. Qual foi a massa que ele deu do CO2? 6,6 gramas. Vai ter X. Então,
Fazendo a conta, eu encontro esse X 1,8 gramas de carbono. Ok? Agora, como é que eu posso achar o hidrogênio? Através da água, como eu falei para vocês. O hidrogênio que está na água, esse hidrogênio veio do composto. Então vamos fazer. Qual é o mol da água? 18. 18 gramas de água tem 2 gramas de hidrogênio. Ó, só tem doisinho aqui. Aqui só tem um, que é 12. Qual foi a massa que ele deu? Do hidrogênio 2,7. 2,7 gramas da água vai ter Y. Vai dar 0,3 gramas de hidrogênio. Vou separar aqui, tá bom? Então vamos ver. Em 6,6 gramas de gás carbônico, 1,8 é do carbono. Esse carbono que está no CO2 veio de onde? Do composto. Em 2,7 gramas de água, achei aqui, ó. Em 18 gramas de água, eu tenho 2 gramas de hidrogênio. Em 2,7 vou ter 0,3. Essa massa do hidrogênio que está na água veio do composto. Aí eu pergunto a vocês, quem é que falta? O oxigênio. Então, como é que eu posso achar a massa do oxigênio? Eu pego a massa total que ele deu, e ele deu aí, quanto foi? 4,5, e subtraio das outras massas. Então, massa do oxigênio vai ser a massa total que ele deu, 4,5, menos quais as outras massas? 1,8 mais 0,3. Entenderam ou não? Ele diz que na amostra todo composto tem quanto? 4,5 gramas. Quanto é de carbono? Encontrei 1,8. Quanto é de hidrogênio? 0,3. Então isso dá 2,1. 2,1 gramas de oxigênio. Ok. Achei a massa do carbono, achei a massa do hidrogênio e achei a massa do oxigênio. E eu quero saber o que? A fórmula mínima. Ok? 2,4? 2,4 aqui, né? É 2,1 não. 2,1 é a soma. Então agora eu vou achar a fórmula mínima. Como? Seguindo a técnica. Carbono, hidrogênio, oxigênio. Carbono, quanto foi? 1,8. Hidrogênio, 0,3. Oxigênio, 2,4. Como é que se faz? Divide pela massa atômica, ou as massas dadas ou os percentuais. Qual a massa atômica do carbono? 12. Do hidrogênio, 1. E do oxigênio, 16. Quer dizer, uma técnica que você já está acostumado a fazer, não tem dificuldade nenhuma. Então, na primeira dá 0,15. Aqui dá 0,3. Ou 30, tanto faz esse zero depois. 0,15. Ótimo. E agora, o que é que eu faço? Divido pelo menor deles. Essa é a técnica que nós usamos, não esqueçam disso. Depois de encontrar esses números, a gente deve dividir pelo menor deles. Qual é o menor deles? 0,15. Então aqui dá 1, aqui dá 2, aqui dá 1. Ok? Então qual deve ser a fórmula? C H2O. E qual deve ser a letra? B de bondade. B de bola. Ok? Questão bonita. Questão baseada em análise. Você encontrar algo através de outro. Isso acontece muito em soluções. Você quer a concentração da solução, mas você vai achar através de outras reações disso tudo. Então, você indiretamente você passa a achar, a encontrar. Muito bonita. Tire uma foto aí dessa questão, por favor.
Bem, entendeu? Tudo bem simples para você não ter dificuldade. O que é que você vai fazer? Você vai repetir essas resoluções. É uma forma de estudar. Você vai ler de novo o caderno. Então, nesse ir e vir, você vai aprender cada vez mais. Ok? Bem, a questão 10 dessa bateria, desse bloco, é uma questão que envolve mais matemática do que química. Mas às vezes isso acontece. Certo? Tem questões assim, não só em química, mas em outras matérias. Mas é uma questão bem interessante e bonita. Ela diz assim, ó, questão 10, diz: uma empresa preocupada com o aquecimento global adotou como meta plantar uma árvore a cada 10 toneladas de CO2. Se todas as empresas fossem assim, né? Era bom demais. Emitida por fábrica, pela sua fábrica. A taxa de emissão do CO2 em função do tempo é dada pelo gráfico abaixo. Após quanto tempo a empresa terá plantado 100 árvores? Ok? Se você analisar direitinho, o gráfico que ele deu é toneladas dias. A primeira coisa que eu faço: 100 árvores é igual a 100 vezes 10. É igual a quanto? 1000 toneladas. Bem, o que é que você fala? Não entendeu o que é que tem a ver a árvore com tonelada? Ele diz que a cada árvore ele vai emitir quanto? A cada tonelada ele vai emitir quanto? 10 árvores, não é isso que ele diz? 10 toneladas de CO2. Ó, como meta plantar uma árvore para cada 10 toneladas. Então, cada 10 toneladas. Se eu tenho 100 árvores, 1000 toneladas. Então, a meta é chegar nesse 1000. Então, tem um gráfico. Olha o gráfico aqui é 0, aqui é 10 e aqui é 20. Então, aqui é 20. Tenho mais ou menos isso. E o gráfico é esse aqui, ó. Vai de 10 até aqui e daqui vem para cá. Ok? Bem, como o gráfico ele versa tonelada dia versus dias, ele quer saber qual o tempo, certo? Aí, veja bem, se você fizer toneladas dias vezes dias, vai dar o quê? Toneladas. Ó, aqui é toneladas dias, aqui é dias. Quando eu fizer um vezes o outro, porque é vezes, porque é versus, é o gráfico, tá certo? Aí veja bem, eu posso achar através da área. Uma das opções é achar a área. Então eu tenho aqui o que eu chamo de A1, que é a área 1. E aqui tem A2, que é essa área 2 que está num ponto que eu não sei exatamente esse tempo aqui, ó. Eu vou chamar de X. Então, através da área eu posso encontrar, porque eu quero saber exatamente dias, né? A relação de dias. Aí veja bem, quem é que vai ser a área A1? Isso aqui é um trapézio. Qual a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então A1 vai ser base maior 20, base menor 10, vezes a altura 20 dividido por 2. Vê se está me entendendo. Eu estou no trapézio. A base maior é essa distância aqui, ó, 20. A base menor é essa, 10. E a altura seria isso aqui, ó, mais 20. 20 por 2, vou simplificar aqui, ó. 20 por 2 aqui dá 10. 20 mais 10, 30. Vezes 10 dá 300.
Esse é 1 é igual a 300. 300 o quê? Toneladas dias vezes dias. Então você corta dá toneladas. Alguém não está entendendo isso que eu estou dizendo, né? Aqui é tonelada dia. E aqui é dia. Tonelada dia, tá certo? De CO2 e ali dias. Então, como é um produto, quando eu fizer esse vezes esse, vai ficar tonelada dias vezes dias. A resposta é em tonelada, que eu corto dia por dia. Gráfico é muito importante, é importante em matemática, em física, em química, em biologia, porque não tem só esse tipo de gráfico. Esse gráfico é o gráfico cartesiano, mas tem outros tipos de gráfico, gráfico tipo pizza, gráfico tipo coluna, sei lá, aí você em geografia é usado. Então vamos ver, cheguei até aí, né? Trapézio, mas a área total é quanto? 1000. Vamos lá, eu achei que essa área 1 é quanto? 300 toneladas. Mas eu achei lá em cima que eu necessito de quanto? 1000. Então quem vai ser a área 2? 1000 menos 300. Que é igual a 700 toneladas. Aqui. Então o A2 é 300. Mas o A2 é um retângulo. Vou fazer aqui A2. Retângulo. Como é que se sabe a área de um retângulo? Produto das arestas. Concorda? Então a aresta é quanto? 20. A outra, x. Tudo isso igual a quanto? 700. Alguns alunos chegam aqui e ficam com a dúvida. Mas não é x mais 20? O total sim, mas eu só estou analisando essa parte. O A2 é só essa parte. Então é como se fosse de 20 para x. Tem quanto? É só isso que me importa. Então quem vai ser o x? 700 por 20. Que é a mesma coisa que 70 por 2, ou seja, 35 dias. Ok? O que é que vai acontecer? Ele pede é o tempo gasto. Então o tempo gasto, o tempo total, vai ser 20 mais 35. Vamos com você na frente. 55. Está em que letra? T. Questão muito interessante, muito bonita, exatamente para você ter um nível de raciocínio diferente. Ok? As 100 árvores, 1000 toneladas. Gráfico tonelada dia, então quando eu cortar vai dar tonelada. Como é uma figura que eu posso fazer a relação das áreas, porque a área é esse produto que existe, achei do trapézio, subtraí do total, achei o 700, que é essa área, mas essa área vai ser essa aresta vezes essa, que é x, x é só esse intervalo, achei como 35 dias, mas ele quer saber o total, então quem vai ser? Vai ser 20 mais 35, 55 dias, letra D. Então olha essa questão, olha as questões mais de uma vez, muito importante, mandem mensagem, tá certo? Estudem sempre. A gente está seguindo um caminho bom. Algumas pessoas estão mandando mensagem para mim, tem mensagem de todo tipo, tá certo? Mas algumas pessoas mandando mensagem assim que, como está em casa, às vezes tem até uma forma melhor de ver aquele assunto, tá certo? Porque pode ver e rever para chegar nesse ponto.
Então, até agora, a gente viu capítulo 1 finalizado, capítulo 2, cor de radioatividade, finalizado, e capítulo 3, que a gente está finalizando com os exercícios hoje. A gente viu capítulo 5, que foi de estrutura atômica, capítulo 4, finalizado, e a gente está em ligações químicas. Na próxima aula, ligações. Mas quando a gente voltar, a gente vai dar uma passada em tudo, para não deixar nenhuma dúvida, como eu falei para vocês. Então, como é que você vai aprender muito mais na aula? Quando você estiver muito bem em relação às videoaulas, tá certo? Pode não ser nenhuma produção da Globo, mas acontece que a essência, nesse instante, é o mais importante. Tá bom? Muito obrigado. Assista essa aula quantas vezes você quiser. Faça os exercícios mais de uma vez. Pegue um papel em branco, copie até chegar a um determinado ponto. Não precisa dizer que todos nós, tanto os alunos quanto a gente, nós estamos morrendo de saudade de voltar às aulas. Mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque é muito mais sério do que a gente estava imaginando. Ok? A todos, um beijão. E vou deixar aqui com vocês para copiar um pouco. Ok?